Cruzeirenses apaixonados. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diário da Raposa, o seu canal de notícias sobre o Cruzeiro. Preparem-se porque o que vamos revelar hoje vai deixar vocês absolutamente sem palavras. O que aconteceu nas últimas horas está mexendo com o coração de toda a nação azul e pode representar algo gigantesco para o futuro do clube. Antes de entrarmos no assunto que realmente importa, preciso contar o que aconteceu envolvendo um dos maiores ídolos da nossa história recente. Fábio. Esse nome dispensa apresentações para qualquer torcedor celeste. O goleiro que defendeu o Cruzeiro por incríveis 16 anos, acumulando nada menos que 976 partidas com o manto sagrado, voltou a ser assunto entre os cruzeirenses. E olha, o motivo vai te emocionar e ao mesmo tempo despertar um sentimento que está adormecido no peito de muita gente. Algo aconteceu no último domingo que fez o ídolo se manifestar publicamente, e a reação da torcida foi instantânea. Tudo começou quando 3 torcedores do Cruzeiro compareceram ao Mineirão usando camisas diferentes do clube, todas elas vestidas por Fábio em momentos distintos da sua gloriosa passagem pela Toca da Raposa. Imaginem a cena: 3 gerações de uniformes celestes, cada uma representando uma era vitoriosa do nosso gigante. A página Tops Cruzeirenses captou esse momento especial e publicou no Instagram com uma legenda simples mas cheia de significado: Sempre Fábio. E foi aí que tudo ganhou proporções inimagináveis. O goleiro, que atualmente defende as cores do Fluminense, não deixou passar despercebida essa demonstração de carinho. Ele próprio entrou nos comentários da publicação e deixou uma mensagem que aqueceu o coração de milhares de cruzeirenses. Fábio escreveu: "Foto top. Valeu pelo carinho. Parece simples, não é mesmo? Mas para quem conhece a relação entre esse atleta e a torcida celeste, essas palavras carregam um peso emocional gigantesco." E a reação dos torcedores foi imediata e reveladora. Os comentários começaram a surgir aos montes. Dezenas, centenas de cruzeirenses invadiram a publicação com mensagens apaixonadas pedindo o retorno do ídolo. As frases eram carregadas de emoção: "Volta, nós te amamos." Outro torcedor escreveu: "Volta para casa." E teve até quem apelasse de forma tocante: "Por favor, não se aposente antes de fazer um jogo de despedida aqui." Ídolo. Percebem o sentimento que transborda dessas palavras? É o reconhecimento de quem viveu momentos inesquecíveis ao lado desse guerreiro. E não é para menos. Quando falamos de Fábio no Cruzeiro, estamos falando do jogador com mais partidas na história centenária do clube. São 976 jogos, uma marca que parece impossível de ser alcançada. Para vocês terem uma ideia da dimensão desse número, o segundo colocado nessa lista é o ex-meia Zé Carlos, com 633 partidas. A diferença é absurda, mostrando a longevidade e a importância desse atleta para o Cruzeiro. Dos 1.391 jogos que Fábio disputou na carreira, mais de 70% foram com a camisa celeste. Mas não estamos falando apenas de números. Estamos falando de conquistas que ficaram marcadas para sempre na memória da torcida. Com Fábio debaixo das través, o Cruzeiro ergueu 2 campeonatos brasileiros, em 2013 e 2014. Ele estava lá quando conquistamos 2 Copas do Brasil, em 2017 e 2018. E se não bastasse, ainda ajudou o clube a vencer 7 campeonatos mineiros. Cada uma dessas taças tem as digitais desse goleiro excepcional, que se tornou um dos maiores ídolos da história cruzeirense. Agora, prestem muita atenção no que vou falar. Essa interação entre Fábio e a torcida não aconteceu por acaso. Existe um movimento crescente nas redes sociais, uma mobilização espontânea de cruzeirenses que querem ver o goleiro de volta ao clube, nem que seja para uma despedida à altura da sua trajetória. E esse desejo vem ganhando força a cada dia. Será que existe alguma possibilidade real disso acontecer? Será que o Cruzeiro está pensando nisso? Essas perguntas ecoam na mente de milhares de torcedores. O fato é que Fábio continua atuando em alto nível pelo Fluminense, mostrando que ainda tem muita lenha para queimar. Mas o coração de um ídolo sempre guarda um espaço especial pelo clube onde construiu sua lenda. E a torcida do Cruzeiro sabe reconhecer e valorizar quem deu tudo pela camisa. Essa conexão entre atleta e torcida é algo raro no futebol moderno, e ver que ela permanece tão forte mesmo com Fábio defendendo outras cores demonstra o tamanho do seu legado. Enquanto os torcedores sonham com possível retorno ou pelo menos com um jogo de despedida no Mineirão lotado, o Cruzeiro segue sua caminhada na temporada de 2026. E por falar nisso, chegou a hora de abordar um assunto crucial que está mexendo com os bastidores da Toca da Raposa. Algo que pode definir os rumos do clube nas próximas semanas e que tem deixado a comissão técnica de Tite em estado de alerta máximo. Vocês não vão acreditar no que estou prestes a revelar.
O departamento médico do Cruzeiro está trabalhando em um plano especial, extremamente detalhado, para lidar com uma situação que preocupa e muito. 3 jogadores do elenco celeste estão recebendo atenção redobrada da comissão técnica e dos profissionais de saúde do clube. Estamos falando de atletas importantes, peças que Tite considera fundamentais para seus esquemas táticos. O meio-campista Matheus Henrique e os atacantes Nézer Villarreal e Luiz Sinisterra estão no centro de um protocolo rigoroso de recuperação. O auxiliar técnico Matheus Bachy foi quem revelou os detalhes dessa operação delicada. Segundo ele, o trio não estará disponível para o confronto contra o Democrata de Governador Valadares, marcado para quinta-feira às 18h30 no Mineirão. Mas o mais importante não é apenas a ausência deles nessa partida específica. O que realmente chama atenção é a filosofia que o Cruzeiro está adotando para garantir que esses jogadores voltem aos gramados em condições ideais e, principalmente, evitem novas lesões que possam comprometer suas temporadas. Matheus Bachy explicou com todas as letras qual é a estratégia do clube. Eles estão seguindo o protocolo de recuperação e retorno aos treinos com o elenco. Acho muito difícil estarem prontos para o meio de semana. O objetivo é que, ao voltarem ao grupo, não sofram recaídas e voltem ao departamento médico. Queremos aproveitar este início de campeonato para construir uma base física sólida em todos os atletas, para que possam perdurar o maior tempo possível durante o ano. Mas, como Fábio Maceredian diz, a lesão faz parte do futebol, mas a gente quer fazer tudo o que a gente pode para diminuir isso ao máximo. Essas palavras revelam muito sobre a mentalidade que está sendo implementada no Cruzeiro sob o comando de Tite. Não se trata apenas de recuperar jogadores lesionados, mas de construir uma base sólida que permita ao elenco enfrentar a maratona de jogos que teremos pela frente. E quando analisamos caso por caso, entendemos por que essa cautela é absolutamente necessária. Vamos começar por Nézer Villarreal, a jovem promessa colombiana de apenas 20 anos de idade. Villarreal foi contratado em dezembro com grande expectativa da torcida. Um atacante jovem, técnico, com potencial para se tornar uma referência no ataque celeste. Porém, até agora, ele ainda não conseguiu fazer sua estreia com a camisa do Cruzeiro. O motivo? Um edema muscular na coxa esquerda que surgiu nos últimos dias da pré-temporada. Para quem não sabe, um edema muscular é um acúmulo de líquido no músculo, geralmente causado por uma sobrecarga ou um pequeno trauma. É o tipo de lesão que, se não for tratada adequadamente, pode evoluir para algo mais grave. A comissão técnica está sendo extremamente cautelosa com Villarreal. Afinal, estamos falando de um garoto de 20 anos que está chegando ao futebol brasileiro e precisa passar por um período de adaptação. Apressar seu retorno aos gramados seria um erro que poderia comprometer não apenas as próximas semanas, mas toda a sua temporada de estreia no Cruzeiro. Por isso, o departamento médico está seguindo cada etapa do protocolo de recuperação com rigor absoluto. Agora vamos falar de Luiz Sinisterra. Esse atacante de 26 anos chegou ao Cruzeiro cercado de expectativas. Trata-se de um jogador experiente, com passagens pelo futebol europeu e com características técnicas que encaixam perfeitamente no estilo de jogo que Tite deseja implementar. No entanto, Sinisterra também está lidando com um edema na coxa esquerda, um problema que vem desde o final da temporada passada. E aqui mora um detalhe preocupante: o histórico clínico do atleta. Quando um jogador apresenta lesões recorrentes na mesma região do corpo, acende-se um alerta vermelho nos departamentos médicos dos clubes. É exatamente o que está acontecendo com Sinisterra. A comissão técnica do Cruzeiro sabe que não pode correr riscos com esse atleta. Uma recaída poderia significar um afastamento prolongado dos gramados, o que seria um golpe duro para os planos de Tite. Por isso, a cautela está redobrada. Cada sessão de treino é monitorada, cada sinal do corpo é observado com lupa. E por fim, temos Matheus Henrique. O volante está se recuperando de uma contratura na panturrilha esquerda. Assim como Sinisterra, Matheus Henrique possui um histórico recente de lesões que obriga o departamento médico e os fisiologistas do Cruzeiro a observá-lo de perto. Uma contratura muscular pode parecer algo simples, mas se não for tratada corretamente, pode evoluir para um estiramento ou até mesmo um rompimento de fibras musculares, o que afastaria o jogador por semanas ou até meses. O que chama atenção em toda essa situação é a mudança de mentalidade que Tite está implementando no Cruzeiro. Em muitos clubes brasileiros, existe uma pressão enorme para que jogadores retornem rapidamente de lesões, especialmente quando há jogos importantes no horizonte. Mas Tite está mostrando que prefere abrir mão de ter esses atletas em algumas partidas agora para garantir que eles estarão disponíveis na maior parte da temporada. É uma visão de longo prazo que pode fazer toda a diferença nos resultados do clube. Falando em partidas importantes, o jogo contra o Democrata na quinta-feira está cercado de especulações.
Tite deve poupar a maioria dos titulares pensando no clássico contra o Atlético, marcado para domingo às 18 horas na Arena MRV. Quando questionado sobre esse rodízio, o treinador preferiu não confirmar nomes, mas deixou claro que o desgaste físico será levado em consideração. Ele mencionou que Romero saiu com desconforto no último jogo e que Lucas Silva também havia sentido algo. Essa declaração de Tite revela muito sobre como ele está gerenciando o elenco. O treinador está em constante contato com o departamento médico e com os fisiologistas para tomar decisões baseadas em dados concretos sobre a condição física de cada atleta. Não é mais uma questão de simplesmente escalar os melhores jogadores disponíveis, mas de entender quem está em condições ideais para atuar sem correr riscos desnecessários. Esse gerenciamento científico pode ser o diferencial do Cruzeiro nesta temporada. No último sábado, o Cruzeiro goleou o Uberlândia por 5-0, com gols de Caio Jorge, Christian que marcou 2 vezes, Wanderson e Lucas Romero. Essa vitória fez com que o clube assumisse a liderança isolada do Grupo C do Campeonato Mineiro, com 6 pontos em 3 rodadas. O desempenho da equipe tem sido animador, mostrando que Tite está conseguindo implementar suas ideias táticas mesmo com um elenco que ainda está se adaptando à sua metodologia de trabalho. Mas voltando ao assunto das lesões, é importante entender que o calendário do futebol brasileiro é brutal. São jogos atrás de jogos, viagens constantes, pouco tempo para recuperação. Nesse cenário, ter jogadores importantes constantemente no departamento médico pode comprometer seriamente as ambições de qualquer clube. Por isso, a decisão do Cruzeiro de adotar protocolos rigorosos de recuperação e de construir bases físicas sólidas em todos os atletas faz todo sentido. O próprio Tite desabafou recentemente sobre o calendário massacrante do futebol brasileiro. Ele sabe que terá que gerenciar muito bem o elenco ao longo da temporada para evitar um colapso físico nos momentos decisivos das competições. E parte desse gerenciamento passa exatamente por não apressar o retorno de jogadores lesionados, mesmo que isso signifique abrir mão deles em algumas partidas consideradas mais tranquilas no papel. A torcida do Cruzeiro, é claro, está ansiosa para ver Vila Real, Sinisterra e Matheus Henrique em ação. São jogadores que foram contratados ou que fazem parte de planos importantes para a temporada. Mas a Nação Azul também entende que é melhor ter paciência agora do que ver esses atletas sofrendo com lesões crônicas ao longo do ano. A confiança no trabalho de Tite e de sua comissão técnica é fundamental neste momento. E aqui vai uma reflexão importante: o futebol moderno está cada vez mais científico. Os clubes investem milhões em tecnologia para monitorar a condição física dos atletas, para prever possíveis lesões, para otimizar os treinamentos. O Cruzeiro está seguindo essa tendência mundial e isso pode ser um diferencial competitivo importante. Enquanto outros clubes ainda operam de forma mais amadora nesse aspecto, a Raposa está se profissionalizando cada vez mais. Então, cruzeirenses, chegamos ao final de mais um episódio do Diário da Raposa. Vocês viram como as notícias de hoje são importantes para entendermos o momento atual do clube. Desde a emocionante interação de Fábio com a torcida, passando pelos cuidados especiais com jogadores lesionados, tudo isso mostra um Cruzeiro que está se organizando de forma séria e profissional para buscar grandes conquistas. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal Diário da Raposa e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma informação sobre o nosso cabuloso. Deixe também sua opinião nos comentários sobre tudo o que foi discutido hoje. Você gostaria de ver Fábio de volta ao Cruzeiro para um jogo de despedida? O que acha da cautela da comissão técnica com jogadores lesionados? Sua opinião é muito importante para nós. Um abraço celeste e até a próxima!